Homofobia. Porquê, como e o que é? Neste vídeo, eu, Beatriz, vou explicar tópico por tópico como se vocês fossem crianças. E sim, eu sou uma adolescente, mas fiquem descansados que cada informação neste vídeo, até mesmo as minhas opiniões, tem uma base completamente verdadeira e sincera. Porque este assunto não tem que ter relevância apenas no mês de junho ou nas manifestações, mas sim todo o ano. Não acho desnecessário o mês do orgulho, pelo contrário. O que realmente me irrita é o comércio extremamente exagerado e o aproveitamento de certas empresas. Mas enfim, já estou enrolado demais. Vamos direto ao ponto logo. Vou tentar ser breve e fazer um vídeo curto, mas sinceramente tenho muito a falar sobre este assunto. Então alguns dos comentários pessoais vão aparecer durante todos os tópicos. Não sei qual vai ser a vossa aceitação, mas se correr bem posso fazer uma segunda continuação sobre este tema, abrangendo ainda mais situações. O que é a homofobia? Bem, o Google diz-nos o seguinte: a homofobia é definida como uma série de atitudes e sentimentos negativos, como aversão, repugnância, medo, agressão e agressão contra indivíduos que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Originalmente, o termo referia-se ao preconceito contra pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, mas atualmente abrange discriminações contra toda a comunidade LGBTQIA+. Se és uma pessoa alfabetizada, tenho a certeza que o percebeste, mas vou repetir com palavras bem mais simples. A homofobia é o ódio sobre pessoas que sentem-se atraídos por alguém do mesmo sexo ou que não se identificam com o género de nascimento. A homofobia pode se manifestar de várias formas, incluindo violência física ou verbal, discriminação no ambiente de trabalho e rejeição familiar. As principais causas da homofobia são a heteronormalidade, a sociedade machista e patriarcal e a ignorância sobre sexo e género. A homofobia tem raízes profundas nas religiões abraâmicas, que historicamente condenaram a homossexualidade no século XIX. A medicina e a psicologia classificaram a homossexualidade como uma doença, reforçando os preconceitos existentes. Claro que, com o avanço da medicina, sabemos que a identidade sexual não chega nem próximo de ser uma doença, mas alguns seres ignorantes continuam com preconceitos, sem sentidos disfarçados da opinião. Outros usam a religião como escudo, o que iremos falar no tópico seguinte. Religião. Desde sempre, a religião, especificamente as religiões abraâmicas, usam os seus versículos para disfarçar o seu notável preconceito. Vou deixar uma coisa clara desde já. A parte da Bíblia que fala sobre a homossexualidade é editada e não existe na versão original, em hebraico. Vocês podem estar a se perguntar agora, ok, mas onde estão as provas? É muito simples. Vou explicar quais são os versículos mais usados para defender o preconceito e sim, vou usar essa palavra muitas vezes por aqui. Vamos começar com o tão temido Levítico, capítulo 20, versículo 13, do Antigo Testamento. O que vocês estão a ver agora na tela é o capítulo na sua versão original, em hebraico, como já tinha citado antes. Recuso-me a tentar ler isto, mas vou deixar o Google falar para vocês. Este versículo é traduzido na Bíblia para português de Portugal como: se um homem tiver relações homossexuais com outro homem, ambos fazem uma coisa abominável e devem ser mortos, porque serão merecedores disso. Outro exemplo, no mesmo livro, mas agora no capítulo 18, versículo 22, que em português é adaptado na Bíblia como: nenhum homem deve ter relações sexuais com outro homem, é uma coisa abominável. Basicamente, dois versículos para falar da mesma coisa. Só que o que é que esses dois versículos têm em comum no português? Exatamente, a palavra homem. E vendo aqui, para ti que não sabes ler hebraico tal como eu, o que tende aparentemente a ser igual. Este símbolo sublinhado é o fonema zakar, que seria traduzido para homem, e para afirmar que essa palavra foi traduzida de forma errada, vou mostrar outra passagem, desta vez em Gênesis 17, 12, que foi traduzido como: aos 8 dias de idade faço a circuncisão a todos os descendentes do sexo masculino, quer sejam filhos da família, quer sejam escravos adquiridos por dinheiro e descendência de outras raças diferentes da vossa. Prestem atenção no símbolo que aparece ali, exatamente o mesmo dos dois versículos anteriores. Porquê é que num versículo ele é traduzido como homem e no outro menino de 8 dias de idade? Bem, as pessoas poderem usar desculpa. E não, os dois versículos sobre cristãos que os cristãos usam para preferir preconceito não falam sobre homossexuais, e sim sobre pedofilia.
Porque se traduzirmos de forma correta, o versículo ficaria: se um homem tiver relações com um menino, ambos fazem uma coisa abominável. É óbvio que um livro que foi traduzido milhares de vezes ao longo de mais de 1000 anos teria erros de edição. Mas tenho fortes razões para acreditar que isso não foi um erro inocente, e sim, proposital, para atingir uma minoria e praticar o preconceito de qualquer maneira. Mas isso é só a minha opinião. Não se ofendam com os factos que destaquei. Terceira parte. Impactos psicológicos da homofobia. Bem, há pouco tirei um tópico para realmente expressar com factos o meu desprezo pela ignorância de certos seres humanos. Se não gostaram da minha opinião, peço desculpa porque agora vai ser ainda mais aparente e mais recorrente. Vamos falar agora sobre o tema que, para mim, dá-me mais gatilhos. O quanto a homofobia afeta a cabeça de pessoas em todas as suas idades, seja no ambiente de trabalho, na escola ou até mesmo na rua. Os olhares hostis e as piadas que só metem graça a quem as faz nos perseguem e torturam a nossa cabeça diariamente. Uma mulher lésbica ou um homem gay são muito julgados, mas o pior mesmo é olhar para pessoas trans ou não binárias. A homofobia afeta a nossa maneira de nos vermos em todos os sentidos. No segundo, somos pecadores e devemos queimar no inferno. E no outro, somos motivos de chacota ou centro de piada na roda de adolescentes padrão. Dói mesmo muito a sensação que é nunca se sentir encaixado onde for. Voltando rapidamente à questão de religião, provavelmente todos nós temos, ou já tivemos, aquele amigo religioso que diz que respeita, mas não aceita. Infelizmente, se nós nos virássemos para eles e disséssemos que, que nos curamos da nossa sexualidade ou identidade sexual como se fosse uma doença, eles provavelmente teriam um comportamento muito positivo e falariam bem sobre o nosso livramento. A verdade é que vivemos a vida toda com medo. Medo de sermos nós mesmos, medo da reação dos outros, medo de sermos agredidos ou mal interpretados. A mais plena verdade entre das adolescentes que se descobriram cedo é passar o tempo todo a ouvir frases como "isso é só uma fase" ou "deixa de ser idiota e vai aprender a gostar de homens", ou então "nasceste homem, és homem sim, deixa de ser gay". Uma frase que me impactou muito foi "gostas de mulheres porque foste abusada por um homem na infância". E o pior foi uma psicóloga que me disse isso. É por esses e muitos outros motivos que quero estudar psicologia e ajudar jovens LGBTQIA+, que sofrem de problemas parecidos com os meus. Enfim, chega de falar só sobre a minha experiência pessoal e vamos deixar as outras pessoas falarem também. Experiências pessoais. Bem, mandei a seguinte mensagem a 3 amigas minhas. Oi, então, estou a fazer um vídeo para o YouTube sobre homofobia. Gostava muito da tua ajuda. Podes fazer um pequeno, texto, ou grande, se quiseres, a falar sobre a tua experiência pessoal. Obrigada pela atenção. Emoji de gatinho. Vou ler aqui a resposta que cada uma me deu. A primeira amiga é a Joana, que ela é bissexual. Viver na homofobia foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Não foi só ouvir os comentários cruéis ou sentir o peso dos olhares de julgamento, mas também carregar o medo constante de não ser aceita. Muitas vezes me escondi, calei e tentei me encaixar em algo que não era eu. Isso deixou marcas de insegurança e solidão. Ainda assim, aprendi a levantar-me, a valorizar quem realmente me apoia e, acima de tudo, a não ter vergonha de quem sou. Hoje, sei que existir livremente já é um ato de residência. A segunda é a Beatriz, que eu chamo de filha, então se tiver filha no período normal, que também é bissexual. Então, a minha experiência como bissexual tem sido um grande desafio diário por conta dos hates dos homofóbicos, principalmente na escola. Muitos se escondem por terem medo de serem julgados ou pisados, mas a vergonha é coisa que a gente não tem que ter por causa de gente parva. A gente tem que ter orgulho de quem a gente realmente é. Lésbicas, bissexuais, gays, etc. Não importa o que nós somos, porque tal como todo mundo, nós somos seres humanos. Temos sentimentos igual a todo mundo, a gente sangra igual a todo mundo, caímos, mas mesmo assim nos levantamos. O que importa é que cada pessoa seja feliz como quiser e com quem quiser, sem medo de ser julgada ou julgado, porque no final da história somos nós que escrevemos a nossa própria história, somos nós que vamos fazer o nosso futuro, não são eles que vão fazer o nosso futuro por nós. Então, ninguém tem o direito de julgar quem, seja pelo que for, pelo que a pessoa se veste
ou como ela se identifica. Cada um sabe o que faz, só temos que ter orgulho do que somos. Diga não para os homofóbicos. Esta é a minha amiga, que depois de uma longa e estranha conversa vou chamar de anónimo, que é género fluido. Pessoalmente eu vi, abre aspas, pessoalmente eu vi, vejo e ainda sofro de homofobia literalmente em todo o lado, sejam em coisas pequenas, como chamarem de gay, paneleiro ou coisas assim, até violência física e verbal. Por não falar de assédio em sítios como balneários ou casas de banho. Se eu dissesse que estava desconfortável, eles chamavam-me de sensível e que eu não conseguia lidar com piadas. Foram tão longe até dizerem que eu, no fundo, gostava, só não queria admitir. Definitivamente melhorou, mas até hoje ainda sou vítima de preconceito pelas minhas costas porque sou gay. A diferença entre a quantidade de rapazes que são casualmente homofóbicos contra mim e a quantidade de rapazes que são realmente humanos e que têm senso comum é como preto no branco ou o dia e a noite. É simplesmente inacreditável e isso nem sequer parece real. Parte 5. Quinta parte. Conclusão/agradecimentos. Como vocês puderam reparar, a partir da terceira parte do vídeo tornou-se muito mais uma experiência pessoal do que apresentar apenas factos claros. Sinceramente, eu não tenho muitas esperanças sobre o alcance deste vídeo, mas vamos tentar. Se gostarem, eu posso fazer uma parte 2 um pouco mais teórica. Desculpem pela edição duvidosa e pelo facto de não estar a conseguir falar direito sem ler. É a minha primeira vez aqui, então estou um pouco nervosa. Este vídeo deu muito trabalho, pois fui eu que escrevi todo o roteiro e ainda reuni todas as informações. A única coisa que peço é para espalharem a mensagem. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui e sintam-se à vontade para comentar sobre as vossas experiências pessoais também. Obrigada. Esta parte eu gravei no final, depois de ler tudo. E esta parte é, sinceramente, é um desabafo sincero. Peço perdão por várias. Eu regravei e gravei várias vezes, mas acho que tenho que ser sincera sobre a minha opinião. E a minha voz está muito instável, porque é a primeira vez que eu venho a público falar de uma situação destas. E desde nova, ainda sou nova, desde sempre, desde quando eu me descobri, eu sabia que eu precisava de falar disto na internet. Acho que o vídeo não ficou assim perfeito, mas acho que por enquanto dá para atingir o que eu queria. Um vídeo minimamente curto e é sincero. Tudo o que eu disse aqui no vídeo eu acho que ainda me expus muito, mas é completamente sincero. E eu agradeço muito por cada um de vocês que está a ouvir esta mensagem agora. Eu sei que o meu canal não tem nenhum inscrito e eu vou postar este vídeo, provavelmente vai ter 2 visualizações, mas se tu estás aqui é porque deu certo, alguém viu. E se esta mensagem te diz alguma coisa para ti, te remete a alguma coisa, podes não ser da comunidade LGBT ou não sofrer com isso, mas se te diz alguma coisa, se pensas alguma coisa, se sentes alguma coisa, sente-te livre para comentar aqui, porque o meu canal vai ser sempre uma grande rede de apoio, até para adultos, não sei se alguém vai ver, mas adolescentes, pessoas de todas as idades. Queria criar um espaço confortável para que se sintam livres para falar o que realmente querem, pessoas de várias nacionalidades, porque eu sou portuguesa, mas talvez este vídeo atinja mais o público brasileiro, o que deve acontecer, por isso as legendas. E acho que é isso, eu estou um pouco nervosa, acho que já deu para reparar, porque eu não sou uma pessoa muito boa a falar com o público, não sou a pessoa mais sociável, mas eu gosto muito de falar sobre os assuntos que eu penso e talvez eu traga mais vídeos assim. Eu não preciso de muitas visualizações, mas uma pessoa pelo menos a dizer que este vídeo não mudou a percepção, mas fez a pessoa ver alguma coisa que podia não ver. Posso trazer vídeos sobre outros assuntos que me sejam relevantes não. Assuntos que eu sinto que preciso falar, porque, bem, não consigo falar para ninguém, vou falar para um monte de estranhos na internet. E é isso. Eu gravei e regravei várias vezes, porque este assunto é um pouco traumático e, tipo, estive a chorar e depois eu parei e eu não queria que vocês me achassem forçada, eu errei muitas vezes, o que vocês viram agora foi o mais tranquilo, mas eu acho que se eu quero falar sobre um assunto que eu tenho propriedade de fala, acho que é assim que se diz, para falar, merecem a minha total sinceridade, então obrigada mesmo.
E é isso. Digam qualquer coisa.